É uma honra hoje falar sobre relações econômicas internacionais, estando nesta mesa presentes meu mestre Celso Furtado, que foi, junto com Prebes, os dois latino-americanos que iluminaram a minha cabeça para entender o mundo, quando eu era uma jovem estudante de economia. Meu mestre Sun, que é o que foi meu primeiro chefe, quando eu era uma jovem funcionária da CEPAL, e que me ensinou o beabá da substituição de importações. E meu mestre Gilpin, a quem tenho hoje o prazer de conhecer pessoalmente, mas quem foi meu aluno em Campinas em 73, 75, lembrará que havia 2 artigos datados de 73, mais ou menos, que eram os que eu considerava um must para entender o que estava ocorrendo na virada do começo da década de 70. Um deles é The Politics of Transnational Economic Relations, do professor Gilpin. E o outro era um artigo do falecido Eimer e Bob Rothorn, um jovem economista de Cambridge, o Rothorn. E o Eimer, um jovem ajudante de Raymond Vernon no Harvard Business School, sendo que a visão de ambos era extremamente iluminativa. Não preciso dizer qual é a visão do meu mestre Furtado e de Sunkel. Todo mundo que tem alguma ligação com os problemas latino-americanos sabe dos seus trabalhos. Tenho que dizer, no entanto, que o professor Gilpin, que hoje nos deu uma aula magistral logo no começo, meu mestre Furtado, que tratou de um ponto central das possíveis implicações do enfrentamento leste-oeste deixar de existir, e Oswaldo Sunkel trataram dos 3 temas relevantes para a visão do mundo. Eu apenas vou fazer comentários, talvez introduzindo 2 ou 3 coisas que são desdobramentos de alguns estudos meus particulares nesta área nos últimos 10 anos. Quanto à geometria do poder, as 2 questões centrais foram levantadas por Gilpin e Furtado. Mas, se vocês notarem, o professor Gilpin não tocou na União Soviética. E ele não tocou na União Soviética porque ele tem uma coisa que é muito da tradição clássica e que lhe custou alguma vez ser chamado de marxista, sem que o seja, que é a capacidade de ver endogenamente, através das suas contradições, o movimento de um sistema dominante. Todos os textos do professor Gilpin são para explicar o surgimento da hegemonia americana, as contradições entre ser ao mesmo tempo a cabeça de um sistema mundial de poder, em termos militares, tecnológicos e financeiros, e ter como derivação da sua própria maturidade uma expansão mundial das multinacionais como filiais americanas de origem. E como isso era, ao mesmo tempo, um movimento que reforçava a hegemonia americana e minava a economia nacional americana nos seus fundamentos internos da sua própria organização política, industrial e do manejo da política econômica do Estado. Ele hoje, mais uma vez, e numa brilhante e breve síntese, refez o caminho da trajetória que eu conheço, não conheço os outros trabalhos dele sobre outros assuntos, mas a trajetória que eu conheço, e explicou como foi que os Estados Unidos, por ter assumido o papel hegemônico que a história lhe deu, terminou com enormes problemas na sua economia nacional, na sua gestão interna da política econômica, e como não está, no entanto, claro, nem para ele, nem para ninguém, que alguma outra potência do mundo possa assumir o papel hegemônico. Há quem diga, como um jovem, não sei se politólogo, Paul Kennedy, recente, nos Estados Unidos,
que nós talvez estejamos assistindo à fim da idade dos impérios. Talvez não haja mais nenhum império à vista. Tão difícil é imaginar uma outra potência substituindo à escala mundial do sistema capitalista. O papel que os Estados Unidos desempenhou até 1980. Mas quando ele não pôs o confronto Estados Unidos-União Soviética, mesmo para a dinâmica do sistema capitalista, do meu ponto de vista, ele deixou de levar em conta uma variável importante. Como o professor Furtado apontou, foi graças ao confronto entre dois sistemas, um absolutamente histórico, enraizado e baseado naquilo que Hobson, já em 1905, chamou Modern Capitalism, que é os Estados Unidos, um sistema moderno de organização industrial que não se comparava historicamente com o sistema europeu, porque tinha outros fundamentos de organização empresarial, de princípio de administração, uma classe financeira autônoma, que juntava uma engenharia mecânica, um sistema industrial, uma forma de organização da grande empresa e uma classe financeira que dispensaram aos Estados Unidos, até chegar à Grande Guerra Mundial, que se usasse lá a palavra Estado. Até hoje ainda se chama de administration, porque é uma economia de empresas, é uma economia de grande empresa. A palavra Estado só começou a ter vigência quando Roosevelt, enfrentado ou que foi enfrentado, criou o chamado Departamento de Estado, que até hoje, como se sabe, é uma burocracia razoavelmente embananada para dar conta do papel tão dominante que chegou a ter a economia americana. E, no entanto, é inexplicável a mudança da geometria de poder sem o enfrentamento dos Estados Unidos com a União Soviética. O que explica que hoje a Alemanha e o Japão tenham voltado a ser potências tecnológicas e financeiras, sem, no entanto, ainda terem o caráter militar daquilo que antes se chamava potência, e, portanto, não podem se chamar potências. Está muito rápido. It is too quick. Tem que tentar falar mais baixo, é um horror. Vamos lá, vamos ver se eu mais calmo. Aquilo que falta para a geometria do poder é a pergunta se a Europa e o Japão irão se rearmar com uma nova tecnologia que não a nuclear, porque essa efetivamente está fora de questão, e que papel eles jogarão no futuro século na geometria política do mundo, política estrito sensu. Isso o professor Furtado deu a insinuação, que me parece correta, de que muito provavelmente, não havendo mais a luta leste-oeste em torno da questão nuclear, isto vai mudar consideravelmente a geometria do poder. Mas o que eu quero dizer é que, sem o fato de que os Estados Unidos, que no imediato após guerra desmontaram o poder financeiro e industrial alemão, tentaram desmontar o poder industrial japonês, e o desmontaram os Zaibatsu, mas protegeram os bancos, na sua visão liberal. E o resultado é que foi os bancos japoneses quem reorganizaram os conglomerados. Sem o fato da Guerra Fria, é inimaginável que a Ásia e a Alemanha se reerguessem como o poderio econômico que o fizeram sem a ajuda frontal dos Estados Unidos. Tanto isto é assim que a Inglaterra e a França não tiveram destinos semelhantes, e não vão me dizer que a Inglaterra e a França não têm também uma tradição de Estado, uma tradição de burocracia, uma tradição de organização e de educação suficientes para eventualmente ter se reerguido da maneira que os outros o fizeram. Essa coisa do destino do povo japonês e a mãe japonesa explicando tudo, a poupança do povo japonês é uma canseira absoluta para um economista estrutural. Então, essa dinâmica leste-oeste, em particular Estados Unidos, União Soviética, é responsável, ao mesmo tempo, por ter moído os cimentos da hegemonia americana e por ter erguido ao estatuto atual de potência tecnológica e financeira o Japão e a Alemanha de novo. A questão volta a ser
como integrar militar e financeiramente as suas áreas de influência. Como todos sabem, a grande questão da organização europeia no momento não é apenas a que Furtado mencionou, que é a questão estratégico-militar, essa é uma, da qual eu não entendo nada, é também de quem banca a Europa transnacional de 1992. Quem banca? Qual é o Banco Central? Vai ser o alemão ou o inglês? E a França nisso fica como? E a dívida italiana, quem banca? O Estado quebrado italiano. E como se insere no meio disto a reestruturação dos grandes conglomerados europeus, entre os quais os italianos são muito fortes? Essa questão é que está no horizonte da única utopia contemporânea, que é a utopia europeia. A única utopia na nossa tradição europeia, na tradição que se discutiu aqui, porque existe a utopia japonesa, que é uma utopia tecnológica um tanto autoritária e desagradável para o meu gosto. A tal ponto desagradável que pode ser que a gente, no século XXI, os meus netos tenham saudades do Império Americano, como a minha mãe tem do Império Inglês. Então, essa questão não está resolvida. Então, temos dois problemas para resolver. Um, o militar, o professor Furtado deu. Outro, o financeiro. E este não foi tocado até agora e, na verdade, é difícil de resolver. Eu não creio que seja possível substituir o padrão dólar por nada. Por alguma coisa tem que ser substituído. E não será, provavelmente, por uma outra moeda hegemônica, pelo iene. Porque quando se permite que um só país tenha, com a cunhagem da sua moeda, o poder de missão contra o resto do mundo, está se criando um império. O professor Triffin, no seu estudo histórico, é outro grande autor que sempre precisa ler, explicou que cada vez que o padrão hegemônico está ligado à potência hegemônica, o mundo, evidentemente, ao fim de um certo tempo, se desorganiza. Então, essa é a questão maior que eu vejo pendente. Além da militar, da qual não entendo nada, é a questão financeira. A hegemonia americana foi um fato. Ainda é um fato, se por hegemonia não se entender o sentido gramsciano da palavra. A verdade é que a hegemonia, se quiser dizer apenas poder maior, ainda está com os Estados Unidos. Se quiser dizer poder ordenador do sistema, efetivamente, não está com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, na sua retomada do período Volcker-Reagan, que retomou o padrão dólar como padrão monetário importante, tentou retomar a hegemonia, se largou na coisa da guerra das estrelas, em vez de ordenar o mundo, desordenou o mundo, como todo mundo sabe. No entanto, aquilo é uma demonstração de hegemonia, num dos sentidos, no sentido alemão. Não é hegemonia no sentido de Gramsci. Então, eu continuo achando que, até prova em contrário, os Estados Unidos ainda é o maior poder da Terra. Até posso fazer uma imagem, que não é a de um triângulo, e seria o fulfillment, o cumprimento da profecia Rotorn-Eimer. Os Estados Unidos é hoje um enorme estômago, um enorme espaço continental, onde está ocorrendo o mais rápido e violento processo de transnacionalização que o capitalismo teve notícia desde o pós-guerra. Vale dizer, é provável que os Estados Unidos, dada a sua dimensão continental e a sua imensa atração como o maior mercado capitalista consumidor, a maior indústria a ser reestruturada, a maior dotação de matérias-primas mise en valeur, já apropriada, seja ainda as maiores metrópoles do mundo, o maior espaço metropolitano do mundo, seja ainda, e por muito tempo, um enorme mercado, um enorme estômago, dentro do qual a gente até pode ver o Japão, amarrado assim pelo meio, com a cabeça dentro, tentando comer por dentro o império, e com o rabo esperneando na Ásia, prensado pela Coreia, que no momento não está a fim de brincar também, e naturalmente pela China do outro lado, pela União Soviética do outro lado, que não gostariam
de ver o Japão se tornar outra vez a potência imperial da Ásia. Isso é apenas uma hipótese, eu não tenho nenhuma resposta, quero dizer que depende de como você olha. Nós estamos no continente americano, se eu estivesse na Europa, de onde vim, depois de ter passado 15 anos dramáticos de desgraça, e não neste desgraçado continente, onde provavelmente agora sim a crise está batendo, é capaz que eu olhasse outra vez com orgulho europocêntrico a decadência americana e a arrogância japonesa e dissesse, está para nós europeus. Mas como eu não estou na Europa, estou no continente americano, eu tendo a achar que não convém subestimar o peso dominante da economia americana nas próximas 2 décadas para a geometria de poder político, econômico e militar do mundo. E que ela pode ser vista como uma economia caótica, desordenada, e por isso mesmo o maior espaço de reestruturação industrial possível. Porque como o Japão torceu a sua estrutura industrial, e um prato de arroz e 1 metro quadrado de terra custa uma fortuna, e japonês não pode comer televisão cristal e gadgets que se vendem em camelôs nas ruas de Tóquio por $1000. Não creio que o japonês possa pendurar 5 máquinas fotográficas, andar em 5 carros. O Japão não tem como destino, coisa que sim os Estados Unidos têm, fechar a sua economia e crescer para dentro, como já cresceu no passado. Os Estados Unidos sempre pode fechar a sua economia, de certo ponto de vista, ou pelo contrário, abri-la e regular pelo seu poder quanto vale o dólar. É o que está fazendo até agora. Como o professor Gilpin disse, o dólar está ainda muito valorizado. Por que será? Por que será que os bancos centrais do Japão e da Alemanha, e em particular o alemão que é tão ortodoxo, têm que bancar o dólar? Têm que emitir dívida pública. A dívida pública japonesa é do tamanho do PIB japonês. E não é por pressão fiscal. Não é por crise fiscal, é porque eles estão obrigados a não expandir o iene violentamente. Eles estão obrigados, aquele superávit estrutural japonês tem que ser comprado. As autoridades monetárias japonesas têm que pagar aos exportadores japoneses, bancar os bancos japoneses na sua expansão mundial e bancar o Tesouro americano. E isto custa ao Tesouro japonês uma dívida interna muito grande, gigantesca. É verdade que rolada hoje é 2% de juros. Mas e se os Estados Unidos resolverem puxar a taxa de juros, como é que vai ficar? Quer dizer, não está claro para nada ainda que a política de coordenação do chamado G5, que na verdade se limita a G3, a 3, se desses 3, quem, apesar das faltas de reservas, apesar da dívida dos Estados Unidos, o Fed, que é um banco com muito poucas reservas no momento, tem menos reservas talvez do que a Coreia ou Taiwan, não possam obrigar a Coreia e Taiwan a mudar o padrão. Parece que estão obrigando. Eles vão ajudar a prensar o Japão. Segundo, eles ainda têm o poder de obrigar os outros bancos centrais a bancá-los. O pobre dólar esfarrapado, sem valor, desvalorizado, ainda tem o poder de obrigar os outros bancos centrais a bancá-lo, e é um negócio de mútua conveniência, como disse Gilpin. É para que os bancos japoneses não percam capital gigantescamente, porque eles têm uma parte investida nisso. É para que o sistema monetário internacional não venha abaixo. Então ainda tem que segurar os Estados Unidos. O que significa a transição ainda, aparentemente, vai levar provavelmente 1 década mais para se resolver que moeda vai predominar. A luta do Japão para entrar nos organismos multilaterais é conhecida. Mas quando houve a substituição do Fundo Monetário, os Estados Unidos apoiaram o Japão, para eles serem o presidente. Foi a Europa que não deixou. A Europa é que mandou botar um francês, porque sempre que se quer botar alguém, bota-se um francês, porque a moeda francesa não tem
poder monetário nenhum internacional, um sistema público pobre. Então, e, ademais, é uma espécie de respeito à competência e à tecnocracia francesa, que desde o Monet tem tido uma imensa imaginação monetária. Não mandam e são imaginativos, competentes, civilizados. Conseguem até fazer de conta que o Fundo Monetário mudou os procedimentos. Só mesmo um francês bem educado é capaz de fazê-lo. Não tem importância, eu estou terminando. Eu estou terminando com aquilo que é a minha preocupação central. O estado dos mercados. Este capitalismo que foi produzido no após-guerra pela difusão do padrão americano de concorrência, pela difusão das suas empresas, pela difusão dos seus padrões de consumo e de endividamento, e que já em 68, 69 já estava capotando, deu lugar, na sua decadência, a 15 anos. Já lá vão 15 anos de turbulência. Turbulência porque hoje tem uma coisa que o professor Malan, que aqui não está, infelizmente, está em Washington tentando ajudar lá o Brasil no Banco Mundial, que Deus o proteja. Ao Malan, porque ao Brasil é difícil. Diz, o sistema deu lugar a um non-system. Você tem 20 bancos mudando de ranking, porque os japoneses em 5 anos desbancaram os 8 maiores americanos, mas desbancaram porque estão comprando dívida pública americana, porque estão comprando assets americanos, estão comprando edifícios em Nova York, não os desbancaram ainda, como sócios das maiores multinacionais do mundo. Ainda não desbancaram. Ainda não, mas talvez estejam a caminho rapidamente. As coisas vão muito rápidas ultimamente. Aliás, a velocidade é espantosa de 82 para cá. Então, se você tem um sistema de 500 grandes empresas, se a reestruturação industrial do mundo e das empresas, a reestruturação corporativa, as fusões, está acelerada. Se você tem um sistema de bancos que estão mudando de ranking rapidamente, se você tem uma diversificação financeira que faz com que a liquidez hoje não tenha mais o mesmo sentido que tinha ao tempo de Keynes. E ninguém sabe direito o que quer dizer liquidez hoje, mas sim se sabe que os mercados internacionais de dinheiro rolam trilhões e trilhões de dólares cada 24 horas. Se a crise da dívida, ao contrário do que disse o meu colega, é universal, embora não da mesma natureza que nós. Claro, nós o problema é que a dívida é toda pública. O único problema que a gente tem não é o tamanho da dívida, que não é tão grande, é que ela é toda do Estado brasileiro. Ela foi estatizada e quebra o Banco Central, quebra as finanças públicas. Evidentemente, a dívida das famílias, das empresas e dos governos ao sistema bancário é enorme no mundo inteiro. Se não fosse enorme, não teria 8 trilhões de dólares dando volta no mundo. Todas as dívidas públicas, por razões de ajuste monetário de balanço de pagamentos e por causa da assimetria entre o desequilíbrio de balanço de pagamentos asiático e os Estados Unidos, obviamente produziram quantidades colossais de dívida privada e pública, e os detentores desta dívida, supostamente os que transam esta dívida, são o sistema bancário. Transam, não os detentores. Quem banca em última instância ainda são 3 bancos centrais. A questão é saber até quando bancam em última instância. 2. O sistema tende para um padrão internacional privado, em que os bancos e as multinacionais são os articuladores e os gestores organizados do mundo. Neste caso, o capitalismo organizado vai ir a um nível que não é o que Keynes imaginou, que não é o da teoria da regulação francesa, que não é o do novo corporativismo dos jovens americanos que aqui estiveram até agora. Na verdade, parece mais a coisa do Kautsky ou do Bukharin. Parece uma coisa insólita, que é um sistema privado de empresas e bancos sem regulação estatal, porque os Estados não conseguem controlar o movimento brusco desse capital, se autorregula. Neste caso, eu não tenho nenhum
inconveniente em dizer que o capitalismo entrou realmente num novo estágio, e nem sei, aliás, para que diabo vai se chamar capitalismo uma coisa dessas, porque não teria a concorrência regulada pelos Estados. Quer dizer, um sistema de Estados nacionais com concorrência internacional, sei do que se trata. Agora, um sistema em que os Estados nacionais não têm poder de regular a concorrência, não sei do que se trata. E pode ser que disto que eu não sei o que se trata é que esteja para ocorrer no próximo século. O mercado financeiro é o cerne da crise hoje e é a decisão da geometria do poder passa por ele, tanto quanto pelas armas. Quer dizer, armas e dinheiro sempre foram o cerne do poder. O mercado de trabalho, meus senhores, é que está uma droga. Porque não há nenhuma possibilidade de internacionalizar o mercado de trabalho como se internacionalizou a produção, o comércio e as finanças. Pelo contrário, hoje os mercados de trabalho internacionais são no máximo regionais. E o único grande mercado de trabalho onde os povos têm esperança de se mover livremente é, de novo, a Europa. Então, tirando a Europa, que tem como duas utopias, a Europa dos capitais transnacionais e a Europa dos povos, em nenhum outra parte do mundo o povo está movendo para lugar nenhum, porque se as barreiras ao comércio estão aumentando, as barreiras imigratórias estão aumentando muito mais. Senão, nós simplesmente mandaríamos 40 milhões para a Austrália e acabaríamos com o sonho do show Brizola. Não é? A Austrália passaria a ser uma desgraça igual a nós e estava tudo resolvido. Não tenho noção de que esta possibilidade que a Europa teve no século XIX, de desembarcar 40 a 60 milhões na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil, exista hoje no mundo. Logo, nós temos uma perspectiva futura em que os capitais moverão, como nunca. Os povos moverão em alguns lugares do mundo e ficarão cravados nos seus espaços. Felizmente, o Brasil é um espaço continental, onde 140 milhões cravados aqui dentro, aconteça o que acontecer com a dívida externa, talvez por causa desses 140 milhões e deste espaço cravado, tenha solução. Não creio que seja pelas mesmas razões que o meu colega Adroaldo mencionou.